Sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro de leituras compartilhadas de poemas entre gerações. Antologia organizada pelo jornal Literacultural Upiagui, sob coordenação de Cláudio Ciarline e José Luiz de Carvalho. O nosso encontro aqui acontece em dois momentos. No primeiro momento, nós iremos fazer uma apresentação breve da nossa história como produtores de texto e, num segundo momento, realizaremos as leituras de encantamento dos poetas que integram a coletânea. Como nos demais encontros, o poeta lerá sempre um outro poeta e logo em seguida realizará a sua leitura do poema a partir dos aspectos que mais tocam a sua sensibilidade. Nós iremos aqui pedir a todos que se apresentem, que contem um pouco da sua história com a palavra, pela ordem em que nos aparecem aqui na tela. Eu pediria, inicialmente, que Souza Filho fosse o primeiro a falar. Olá, boa noite a todos. Dilson, está me ouvindo? Estamos ouvindo bem, Souza. Fique à vontade. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, né, de estar participando desse momento ímpar na minha vida, por exemplo, como poeta, né, e saudar aos demais colegas aí, poetas que estão conosco. E eu me chamo Luiz Gonzaga de Souza Filho, mais conhecido como Souza Filho, né? Eu escrevo há alguns anos, há muitos anos, para falar a verdade, mas na questão de publicação, né, mesmo, eu vim fazer isso inicialmente através do Cláudio Ciarline, né, que para mim foi a pessoa que mais foi a mola propulsora desse meu salto para passar a publicar os meus poemas, né? Então, assim, tudo iniciou a partir do Cláudio, né, que ele me deu a oportunidade de participar da coletânea poética Versania, de 2017, e a partir daí nós não perdemos mais contato, nem vínculo, né? Já estamos na segunda coletânea, que é o Poemas em Gerações, né? E em breve estaremos juntos no Crônicas, tá? Então, eu sou parnaibano, sou professor de português e de língua espanhola também, e sou um eterno aprendiz. Estamos aqui diariamente aprendendo, tá certo? Obrigado, Souza. Ok, grande abraço aí. Passamos a palavra a Socorro Brasiliense para que conte um pouco da sua história com a palavra literária. Boa noite, está todo mundo me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Ok. O meu nome é Maria do Socorro Lins Brasiliense, o meu nome completo. Eu sou paraense, eu nasci em Belém e estou aqui em Parnaíba há 15 anos. Eu não gostaria assim, de falar como se fosse uma trajetória biográfica. Eu gostaria de explicar como se deu assim, esse processo da escrita, porque, na realidade, eu sempre gostei de escrever, escrevia sonhos, escrevia trechos técnicos e outros,
mas eu tive a oportunidade de, através de incentivo do meu marido, comecei a participar das oficinas literárias da arte da palavra no Sesc Caxeral, em Parnaíba. E com a vinda de grandes escritores de outras localidades do Brasil e também com contato com os próprios grandes cérebros parnaibanos, os intelectuais aqui de Parnaíba, e eu comecei a ter mais, como é que se diz, oportunidade para entrar nesse mundo. Mas eu escrevia e tudo, mas eu tinha assim aquela ilusão sempre que alguém, um outro escritor deveria escrever a minha biografia, a minha vida, alguma coisa. Eu sempre pensava, eu vou contratar alguém para fazer isso. E muito medo da crítica, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer, durante esse processo, alguns escritores que me incentivaram a fazer uma escrita livre, né? Porque eu tinha sempre essa preocupação, não só com a crítica, como a própria justiça, escrever nomes de pessoas ou situações que me envolveriam em algum tipo de problema dessa ordem. E aí eu comecei realmente a participar Escrever Sem Fronteiras, da plataforma do Sesc, e depois também publiquei no Piauí com o Cláudio, que é um super amigo, e também escrevia, quem é um grande incentivador meu é o Mário Pires, que nesse momento não está entre nós. Sempre gostei muito de ler, e eu acho que o processo de escrita ele é bastante complexo, e, da minha humilde opinião, acredito que a inteligência e a escrita como tudo, tem que ser um processo de prática contínua, porque você vai cada vez aprendendo mais com as outras pessoas que escrevem também. Muito obrigado, Socorro. Nós passamos a palavra a Paulo Costa para que nos conte um pouco da sua história. Habilite o microfone, Paulo. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Boa noite a todos. É com grande satisfação que eu me apresento aqui diante de todos vocês. Ainda causa uma certa estranheza ainda o adjetivo, o substantivo, o verbo poeta, porque acho que eu, entre muitas pessoas, tive tudo para não ser um poeta pela minha história de vida. Eu fui militar de carreira, estive em algumas escolas militares, na SPSEX e na AMAN, na própria Academia Militar das Agulhas Negras, e a sensibilidade tem um tom diferente. Mas saindo deste ambiente, voltando para minha cidade natal, que é aqui Parnaíba, eu pude voltar a ler um pouco mais, pude voltar a fazer minha graduação. Hoje sou advogado, sou formado em Direito, e voltar a escrever com um tom de sensibilidade e colocar no papel aquilo que muitas vezes não cabe no peito e às vezes não cabe nem mesmo nas palavras, para mim uma grande honra. Eu tive alguns incentivadores nesse curto espaço de tempo que eu passei a escrever com mais frequência, tanto o próprio Cláudio, que ajudou com as publicações no Piauí, como também o professor Wilton Porto, que também está presente na obra, é membro da Academia Parnaibana de Letras, e, por sorte, é o poeta que eu vou ler essa noite. Muito bem, Paulo. Muito obrigado. Nós passamos a palavra
ao Zilmar Júnior. Prontinho, ativando o som. Pessoal, boa noite. Boa noite. Me chamo Zilmar Júnior. Para mim é uma satisfação também estar participando com vocês, né, alguns poetas que eu não conheço, outros que já tive a grande felicidade, a oportunidade de conhecer, que para mim eram referência quando eu comecei a escrever e continuam sendo, né? Ainda sendo um carinho e uma admiração muito grande por todos. O meu contato com a escrita, às vezes eu costumo falar que foi a própria escrita que me escolheu, né? Desde pequeno eu já tinha uma certa pegada poética, mesmo sem saber, e eu escrevia alguns versos, né? E quando eu mostrava para as pessoas, elas falavam: ah, vai ser poeta, vai ser escritor. Isso era uma coisa muito longe de mim, né? E aí, crescendo, amadurecendo e tendo incentivo de algumas pessoas, né? Como, mais uma vez, o nome do Glaucio cita, pessoa importantíssima, né? Para a literatura aqui na cidade de Parnaíba, acabei publicando alguns textos, né? E tendo contato aí com esses eventos da literatura que hoje já fazem parte de mim, né? Realmente me sinto muito grato, né? É um ambiente que eu me sinto confortável, gosto de falar, gosto de ouvir as pessoas falando e me sinto muito feliz de estar aqui participando com todo mundo. Muito obrigado, Zilmar. Nós passamos a palavra a Thaís Fontinelli para que nos fale um pouco de si e de seu diálogo com a linguagem escrita. Olá, gente, boa noite. Eu sou Thaís Fontinelli, tenho 19 anos e sou a integrante mais jovem, mais nova da obra, né? E isso no início contou com um peso, né? Mas eu desenrolei, achei bem, né? Porque a poesia ela não tem idade, não tem essa coisa, até porque o poeta ele precisa ter coragem, ele não tem que ter medo, seja a sua poesia sexual, banal, erudita. Então, assim, a matéria de poesia ela é muito desintegrada, né? Não existe essa coisa do questionamento do que você pode fazer ou não. Então, isso para mim foi bem, né, bem fácil de lidar com, porque nós somos como se nós bebêssemos da mesma fonte, né? Que é essa coisa da poesia. Ela tem temas muito universais, existenciais. Todos nós sofremos de alguma forma, nos questionamos. Então, é bem, né? E eu iniciei a minha carreira literária, não foi uma coisa prematura, né? Então, eu comecei nos meus 15, 16 anos, não desenvolvi isso mais cedo. Então, foi basicamente assim, né? Eu comecei a ler Fernando Young, Manuel de Barros, Hilda Hilst, e fui desbravando a poesia contemporânea, moderna, e assim nasceu a poesia da Thaís, né? Mais ou menos assim. E agradeço ao Klaus a oportunidade de participar desta obra com esses poetas, né, incríveis. E é isso. Eu sou de São João do Piauí e comecei a minha vida literária quando eu tinha entre 9 e 11 anos de idade. Eu ajudava meu pai no comércio e eu usava aqueles papéis de embrulho para escrever poemas e também desenhar caricaturas. Quando eu cheguei no primário, eu escrevi um poema intitulado Filho das Matas. Mostrei para uma professora, né, que era parenta minha, e ela mostrou para outros professores. Eles achavam, né? Acharam que estava num nível muito elevado para a minha idade e também para o meu grau de instrução. Mas realmente o poema era meu. Isso me deixou um pouco chateado por ser meu e acharam que não. Quando eu cheguei no ginásio Frei Henrique, lá eu recebi um castigo do padre Solon, que era o diretor do colégio, para poder decorar o poema de Castro Alves, Voz d'África. Mas esse poema era muito longo e eu tinha muita dificuldade. Toda vez que eu chegava lá, eu não conseguia
declamar o poema todo. Então, meio chateado, eu escrevi no quadro negro um poema que tinha o título de Voz dos Castigados. O meu amigo Cláudio, que estava de castigo comigo, porque a gente havia esquecido de levar um caderno de desenho para a escola, ele pegou o poema, copiou e levou para o Padre Solon. Então o Padre Solon gostou muito do poema, levou para todo o colégio, divulgou em todas as classes, e aí passou a me divulgar como o poeta do colégio e o poeta da cidade. Né? E também quando eu tinha alguma festividade lá no colégio, eu também sempre escrevia algum poema. Né? Lá também tinha o Grêmio Estudantil. E eu era convidado sempre para participar do Grêmio, principalmente no setor de cultural, onde eu era o dirigente do setor de cultura. Na cidade de São João também se formavam muitos grupos e eu sempre era convidado para fazer parte daquela área que tinha alguma coisa a ver com a parte cultural. Também comecei a iniciar a minha área jornalística nesse período. A gente colocava na praça, né, um tablado, e naquele tablado a gente escrevia algo que tinha a ver com algum problema que estava acontecendo na cidade, aquele que a gente não gostava. E eu também comecei a minha vida jornalística também em São João do Piauí. Depois fui para São Paulo, né? Lá conheci um grande poeta piauiense chamado Clóvis Moura. E como Clóvis Moura era uma pessoa ligada à União Brasileira de Escritores de São Paulo, ele me levou para lá. E lá eu tive contato com muitos escritores paulistas. E como eu tinha levado já o meu primeiro livro debaixo dos braços, chamado Eu, a Poesia e o Século, o Clóvis Moura não só fez o prefácio, mas também ele ajudou para que esse livro fosse publicado. Os meus poemas também eram enviados para Teresina, para o Arimatea Tito Filho, que era o presidente da Academia Piauiense de Letras. Então, o Atito Filho, né, que era um grande filólogo, ele divulgava os meus poemas nos jornais de Teresina. E assim também eu comecei a ter alguns contatos, alguns conhecimentos com alguns literatos de Teresina. Lembro-me que foi, certa vez, divulgado no jornal O Dia, uma página todinha sobre o meu livro, Eu, a Poesia e o Século. Vindo para Parnaíba, né, eu me agrupei com o pessoal do Jornal Inovação. E no Jornal Inovação, eu também não só escrevia matérias jornalísticas, como entrevistas, como também divulgava muitos dos meus poemas. E aí foi aí que eu comecei a ser conhecido em Parnaíba, e foi aí que eu comecei a ter o grande arranque para o conhecimento da literatura paraibana e, por que não dizer, do Piauí como um todo. Primeiramente, uma boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade. E eu me chamo Thiago Fontinelli. Sou natural de Cocal, que é uma cidadezinha aqui ao norte do estado. Sou pedagogo com especialização em neuropsicopedagogia. Tive o prazer de participar da coletânea poética Versania, de Contos Entre Gerações e agora Poemas Entre Gerações. Comecei a escrever poesia aos 16 anos, quando ganhei uma antologia poética de um amigo, na qual faziam parte Cecília Meirelles, Manuel Bandeira e Rosiana Murray. Desde então, a poesia só tem ganhado espaço na minha vida. Tanto é que hoje eu vejo a poesia como vida. Fiquei muito honrado com o convite para fazer o pós-fácil do livro Poemas Entre Gerações. A obra é incrível. Realmente é uma obra rica de escolhas e de estilos. É uma obra escrita por poetas e poetisas de todas as idades, de todos os matizes. Portanto, é uma obra democrática, uma obra plural.
Eu optei por um pós-fácil curto e objetivo. Por que eu fiz isso? Fiz isso porque a apresentação do livro também foi curta. E eu sei que cada autor tinha um limite de páginas a escrever. Por isso eu achei que eu não podia fugir dessa estética. Além disso, o que precisa mais ser visto e ressaltado são as poesias e o mérito dos autores. Fiquei muito feliz de participar dessa iniciativa. Parabenizo os organizadores e todos os autores que, unidos, encontraram nesse projeto de encontro entre gerações uma forma democrática de trocar experiências e valorizar a nossa cultura. Fico muito grato de poder participar desse momento histórico. Grande abraço em todos. Então deixa eu projetar aqui o arquivo, tá? Nós passaremos agora ao segundo momento de leituras de encantamento de poemas entre gerações, em que poemas da coletânea serão lidos e comentados a partir da perspectiva da emoção. Eu irei projetar o arquivo, ele está aí projetado. Nós exatamente iremos começar pela poesia de Narcisa Alfonso. Quem vai ler, Narcisa Alfonso, por gentileza, se anuncia? Sou eu, Dilson. Qual poema, Cláudio? Da página 193, o poema Aprender. Palavra sua. Desse poema eu vou fazer a leitura, depois eu comento. Aprender. O amor é a sublime imersão do aprender. Amar para ser amado. Plenitude de ser. Reparação de construção. Empatia ao viver. Natural em sua essência. Demonstração para se ter. Esperança sem limites. Razão para viver. És então a beleza do aprender a aprender. Né? Ou seja, o que me chamou a atenção nesse poema é que, além da reflexão que a gente faz dessa questão de aprender e o amor, né? Que o amor faz a gente aprender. Né? Mesmo quando esse amor não é correspondido, ou quando esse amor machuca, faz a gente aprender, amadurecer. E quando esse amor é correspondido, quando esse amor dá certo, né, faz a gente evoluir, né, faz a gente crescer, né, como pessoa, como ser humano, como amante. Né? Ou seja, em si só já é um poema, apesar de um poema não ser muito extenso, né, ser um poema mais simples e menor, mas ele tem sua grandiosidade no que diz respeito à reflexão que a gente tira, né, a essa brincadeira, né, não é nem o termo certo, brincadeira, mas essa interação entre o aprender e o amor, né, que ela faz, e também, de quebra, a gente tem aí um acróstico poético, né, que existem aqueles acrósticos simples de uma palavra só que a gente vai construindo. Existe o acróstico poético, que é um pouco mais complexo, e você trabalha o início da letra, e ela deixou até de uma forma mais clara quando ela optou pelo negrito na primeira letra. Né? Alguns poetas às vezes constroem sem colocar o negrito e deixam para o leitor de repente descobrir, e tem outros que têm a preocupação de repente passar despercebido e colocam, né, de uma forma mais visível. No caso dela, ela colocou. Então temos um acróstico poético, que ao mesmo tempo é uma reflexão nessa coisa do quanto a gente pode aprender, ou até algumas vezes desaprender, com esse ato de amar. Né? Muito bom. Bem, muito obrigado. Vamos passar então para o poema seguinte. Passaremos então a poesia de Paulo Costa.
Quem vai ler? Paulo Costa? Paulo Costa, sou eu novamente. Infelizmente, o poeta que ia ler não pôde, né? E o poema da página 195, Aprendendo a Ler. A gente falou agora do aprender, mais voltado para a questão do amor, né? E agora a gente vai para Aprendendo a Ler, que é uma outra reflexão. O universo inteiro é uma gigantesca poesia, daquilo que somente os olhos da alma enxergam. Pena ver, por entre a multidão insensível, apatia. Não aprenderam a ler porque assim quiseram. Que o choro seja cascata de eterna alegria. Que eu saiba sentir mais com meu coração. Contagiar o outro na minha vasta energia, sabendo estender naturalmente a minha mão. Se diante de tudo puder ser menos austero, darei o impossível para não ser infeliz, expurgando todo o mal com muito esmero, seguindo na harmonia do que minha alma diz. E no final das contas, saber dançar na chuva de bênçãos sutis ao longo dessa estrada, brincando tal qual criança, em certa altura, sem mais ver a vida como difícil charada. O Paulo Costa, que até está conosco hoje, participando desse momento, ele é um poeta que eu não conheço há muito tempo, conheci faz pouco tempo, em relação a outros poetas que estão hoje aqui, mas que logo me despertou, né, uma grande admiração. Logo passei a admirar bastante tanto a forma dele de conduzir as coisas, de conversar, né, o preparo dele, o intelecto dele, como as poesias dele, né, como os poemas dele, muito bem trabalhados, sempre com um olhar, contendo sempre um olhar, uma crítica, né, uma crítica, vamos chamar de uma crítica mais educada, não é uma crítica muito feroz, muito pesada, não de forma escancarada, mas é uma crítica forte, mas de forma sutil, né? Como ele mesmo fala aí, de bênçãos sutis ao longo dessa estrada. Então, ele trabalha, o Paulo Costa, ele trabalha na medida, e eu admiro muito isso, né? Porque ele consegue esse equilíbrio, né, nos poemas dele, e esse aí é um exemplo, esse equilíbrio entre o complexo, né, e o poema simples, né? Há quem escolha mais poetar, ou seja, escrever de forma simples, de forma mais simples. Alguns gostam de escrever de forma mais complexa, né, com relação a palavras, de forma mais subjetiva. E ele não, ele fica aí no meio do caminho entre um pouco de subjetividade, mas sendo ao mesmo tempo tendo essa objetividade, gosta muito desse olhar, ele tem esse olhar social, né? Dá para perceber muito nesse poema e em outros também. Ele tem essa preocupação social, ele passa muito bem isso aí, ao mesmo tempo que esse poema ele reflete sobre a construção do ser humano mesmo, né? Sobre as reflexões que a gente pode fazer sobre o que ele observa, né? O que ele observa do mundo, de como as pessoas leem o mundo, né? De como ele lê esse mundo, né? E as pessoas que escolhem ler ou não este mundo, né? E de repente também colocando questão de que será que todos têm acesso a essa leitura, né? Mas às vezes tem, mas não querem, né? Será que todo mundo consegue ler o mundo, né, de forma correta? Será que todo mundo tem esse preparo para ler o mundo? Então, assim, eu posso até ter errado alguma coisa, Paulo, me desculpe, mas assim, foi o meu sentimento quando eu li esse poema, que foi o que eu mais gostei de todos, mas gostei também de todos que você colocou na coletânea, tá bom? Obrigado.
Passaremos então a conhecer a poética de Paulo de Ataíde Couto. Todos, eu escolhi o poema do Paulo Couto, ou Paulo de Ataíde Couto, intitulado A Palavra. Passo a ler. As palavras têm um poder muito grande. Com elas podemos mudar o mundo. Uma poesia ou um discurso fazem as pessoas pensarem. A palavra tanto pode construir como também destruir ideologias. Serve para criar mitos e deuses imaginários que usam as palavras para ludibriar o povo. O poema do Paulo Couto, ele enaltece a palavra, mas traz ela nos dois sentidos, né? Tanto no sentido de criação, como também no sentido de mudança, de transformação. Mas ele coloca isso de uma forma em que traz a dicotomia, ou seja, na figura de linguagem, seria uma antítese, onde ele coloca que a palavra tanto ela pode servir para o bem, como ela pode servir também para o mal. Por isso você vê que há uma antítese no poema dele. E como é que se faz, né, isso? Como é que a palavra gera o bom e gera o ruim, o bem e o mal? Ele diz que através da literatura, e aqui ele puxa para o lado mais da poesia, o autor, quando ele escreve o seu poema, ele tenta imprimir naquilo que ele escreve ou o lado negativo da sociedade ou o lado positivo da sociedade. Ou ele intercala o positivo e o negativo em tudo que está acontecendo no dia a dia social. Então o escritor ele tem esse papel de fazer as pessoas pensarem. Aí vem a importância, aí a questão do pensamento que ele coloca. Fazer com que as pessoas pensem nos acontecimentos no dia a dia. Como é que está o comportamento dele? Como é que está a vivência dele em família e em sociedade? Para que ele possa tentar dar uma arrancada que venha trazer benefício para si e para o próximo. Então ele faz isso como? Através tanto da poesia como através do discurso. E a gente lembra aqui, por exemplo, que Cristo foi uma pessoa que usou muito da palavra para fazer o bem, para fazer com que as pessoas se transformassem para melhor, para que as pessoas pudessem fazer um mergulho dentro de si para ver até que ponto o seu comportamento estava sendo bom ou ruim. E uma outra forma é a forma de discurso. A gente vê muitos por aí, né, fazendo políticos que usam muito da palavra, do discurso, diz um monte de coisa na hora do dia a dia, depois de eleito ele não pratica aquilo que falou. Podemos pegar também Hitler, que usou muito da palavra, às vezes usava um chavão para levar as pessoas a fazer o que ele queria, mas ele levou muitas pessoas à morte, levou muitas pessoas a praticarem coisas negativas, a destroçar a sua caminhada de evolução. Uma outra questão bastante interessante é a construção e a destruição, né? Que ele fala também dessa questão da construção e destruição através da ideologia. As pessoas usam de ideias, de pensamentos, formam um grupo de ideias para levar as pessoas a seguir essa ideia, para seguir essa linha de pensamento, como, por exemplo, o socialismo, o comunismo, o fascismo, que usavam dessas ideologias e as pessoas impunham às pessoas essa ideologia, as pessoas cegamente seguem essa ideologia que nem sempre é benéfica. Enquanto que a ideologia pode levar para o bem, ela também pode levar para o mal. E também aparece a dicotomia, né, dessa questão do bem e do mal, do forma e deforma.
né? Outra questão que o Paulo Couto coloca no seu poema é a questão da mitologia e dos deuses que ludibriam. E nós sabemos que a mitologia ela surgiu com o papel de explicar muitas coisas que eram misteriosas, por exemplo, como é que Deus criou o mundo, para que Deus criou o mundo. Então, essa é uma forma que as pessoas procuravam explicar, mas também se usa muitas vezes de uma forma mentirosa, de uma forma negativa, de fazer com que as pessoas acreditem naquilo que não é para acreditar. E aí entra a questão da ludibriação, tá bom? Então, Paulo Couto sabiamente usou a palavra para mostrar essa dicotomia que há entre o bem e o mal. Muito obrigado a todos, boa noite, agradecemos a todos que estão envolvidos nesse trabalho, aqui o Cláudio Ciarlino, Zé Luiz Carvalho, Dilson Lages, a todos os escritores que estão contidos nesse livro maravilhoso. A gente sabe que esse momento é um momento de grandeza cultural para Paraíba e nós temos que agradecer e louvar a todos. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Passaremos então a leitura da poética de Renato Araribóia de Brito Bacelar. O leitor da vez, por gentileza. Sou eu novamente. E eu escolhi o poema da página 203, Retrato de Meu Pai. É logo no começo, Gilson. 203, o Retrato de Meu Pai. Eu me detive aqui dessa história do brejo, né? E uma parcela significativa das famílias aí do norte do Piauí, elas têm origem no brejo de Anapurus, né? Que é uma antiga cidade aqui do... Se você quiser, a gente pode ficar com esse. Se você quer fazer a leitura desse, de repente? Poderia lê-lo? Pode sim. Ao meu brejo maranhense. Terra dos Anapurus, terra dos meus ancestrais, terra de Nossa Senhora da Conceição, és tu meu brejo maranhense. Te conheci quando ainda criança, vezes se repetiram, nas seguidas férias escolares, oferenda de meus pais. Enfrentar estradas esburacadas, rodovias cobertas de lama, nada diminuía a alegria de ir ao teu encontro abraçar-te. Cidade pomar, celeiro de aves a cantar, do alvorecer ao entardecer, numa sinfonia de acordes celestiais. Tornei-me com muito orgulho teu filho honorário, galhardão que me envaidece, gratidão que jamais esquecerei. Completas-te, dia 1º de julho de 2020, teu primeiro século centenário, sem muita comemoração festiva em razão da pandemia Covid-19, sem comemoração material maior, mas na comemoração festiva e espiritual, resplandeceu com vigor no coração de teus filhos o amor que todos a ti dispensamos. És bravo e forte, reduto de praga maranhense, de povo resoluto a defender o teu nome imaculado em todos os tempos da tua história. Esses versos de Renato Bacelar são, sobretudo, além de uma prestação de contas afetiva com o seu berço, exaltando naturalmente que as memórias que lhe são mais caras são também uma demonstração muito clara daquilo que melhor identifica para a voz lírica a cidade de Brejo dos Anapurus. Uma cidade que passa a se confundir com o próprio Maranhão, quando, a partir do próprio título,
a voz lírica enuncia brejo maranhense. Não é só a terra dos Anapurus. Essencialmente, confunde-se o brejo, sobretudo, com uma representação do Maranhão, que está para além da ancestralidade, para além da religiosidade, que é reflexo, sobretudo, da possibilidade de reviver a idade sagrada, talvez a mais sagrada para todos nós, que é a idade da infância, que é exatamente a idade em que parece estão as nossas memórias mais vivas, as nossas memórias de maior expressividade, porque memórias vivenciadas sem a grande capacidade do julgo racional que começa a se constituir para nós o mundo a partir da adolescência. Então essa vivência de infância está aí materializada, sobretudo nas grandes distâncias de outros tempos, com estradas esburacadas. Está evidenciada, sobretudo, na presença viva da natureza, de onde a voz lírica poderia colher absolutamente tudo que enebriava e enebria a sua sensibilidade. A cidade se transforma num grande pomar. Ali é possível colher o sabor da natureza. Cantos, contemplação, sons, alegria. Então, esse contentamento está aí muito bem expresso e a voz lírica, nessa homenagem, revela-se aí inteiramente identificado com o lugar de suas origens. Passaremos então ao poema da sequência. É o poema de Renato Santos Lopes. Fiquei muito feliz por ter sido escolhido para ler Renato dos Santos Lopes. O poema escolhido para a leitura tem como título Um Pedaço de Mim Mesmo, que diz: A tua pele massacrada conta histórias. Os teus dentes amarelados contam histórias. Os teus calos sofridos contam histórias. Os teus olhos enraizados contam histórias. Tu és histórias, feito de vitórias e derrotas, de rotas, caminhos, guerras e tréguas. Desde o início, recomeços. Em primeiro momento, vi no poema o retrato do homem de vida simples e sofrida, do sertão. Me veio à mente de imediato a imagem dos meus avós, das músicas de Luiz Gonzaga, a história e poesia de Patativa da Saré. Logo em seguida, em uma segunda leitura, em segundo momento, percebi que o poeta traz isso para si mesmo, logo no título de imediato, quando ele escreve Um Pedaço de Mim Mesmo. Afinal de contas, todos nós temos nossas marcas, cicatrizes, assim como nossas superações e conquistas. E para finalizar, no último verso do poema, o poeta fala sobre recomeços, ou seja, resiliência, que é algo essencial para qualquer ser humano. Pois ser resiliente é ter a capacidade de lidar e de transpor as adversidades da vida, o que nos permite alcançar o sucesso em qualquer campo da vida. Vamos viajar aí pela poesia de Rodrigo Cerqueira Ciarline. Leitor da vez. Ficou comigo também, Gilson. E o poema é o primeiro, Antes de Me Rotular. Pode começar. Esse poema, Rodrigo é meu primo, mas mais do que um primo, é como um irmão. Eu não tive irmãos homens, mas ao mesmo tempo tive alguns irmãos que foram primos ou amigos que foram praticamente irmãos. E ele
é um desses, né? E a gente é amigo desde que se entende por gente. Então, eu vou ficar com Antes de Me Rotular, onde ele fala: há de lembrar da minha infância, há de lembrar quem me criou, há de lembrar o que tinha no bolso, há de lembrar do meu sorriso no rosto, mas também há de lembrar da minha quietude e das brincadeiras, há de lembrar das minhas angústias, há de lembrar dos meus complexos, há de lembrar das noites em claro, há de lembrar de todo o trabalho duro, mas também há de lembrar dos meus sonhos e de minhas conquistas. Há de lembrar de quem esteve do meu lado, há de lembrar quem me abandonou, há de lembrar quem foi voz ativa, há de lembrar o que já me calou, mas também há de lembrar dos meus vexames e dos meus erros, há de lembrar das palavras malditas, há de lembrar dos dias de chuvas, há de lembrar que sou um ser humano, há de lembrar que me desculpo, me engano, mas também há de lembrar dos meus poemas e dos livros que escrevi. E nunca há de esquecer que fui feliz e que vivi para o bem. E se não lembrou de nenhuma dessas lembranças, então não me conheceu tão bem. Esse poema eu achei bem interessante, porque ele é um poema que é uma autorreflexão e, ao mesmo tempo, é uma carta, né, para todo e qualquer ser humano que o Rodrigo que tenha tido contato com o Rodrigo, né, durante um tempo, pouco, curto ou longo, né, e realmente há de lembrar de todas, né, ou algumas desses adjetivos, dessas passagens, desses erros, desses acertos, desses tropeços, dessas vitórias, dessas letras, desses poemas, desses livros, desses momentos malditos. Então, é ao mesmo tempo uma reflexão sobre a própria vida da gente, é o que a gente passa mesmo, que cada um de nós passa por tudo isso, né? E no fim, a gente tem a soma disso aí, e é o que entregue de legado da gente, é justamente isso, e ao mesmo tempo a lição de humildade, né? De reconhecimento das falhas, de reconhecimento de que muitas vezes se é pequeno, mas que também se pode ser gigante, que também se pode se acertar, de que se pode também ser vitorioso, né? Ou seja, esse há de lembrar pode muito bem ser ele próprio, vamos dizer assim, no exercício de cada dia, ou de repente no futuro, né? Quando ele for, ao fim da vida, quando ele for lembrar de tudo isso, né? Fazer esse resgate, ou até uma espécie de desafio, né? Uma espécie de desafio para aquele que está à sua frente, um amigo, um irmão, um pai, uma esposa, um filho, né? Ou seja, um colega de trabalho, ou seja, uma pessoa que está à sua frente. Como é que você vai lembrar de Rodrigo? Será que você vai lembrar de Rodrigo disso tudo? Ou de alguma coisa assim? Se você não lembrar dessa forma, não é o Rodrigo. Você não está lembrando do Rodrigo, você está lembrando de uma outra pessoa. O Rodrigo é isso aí, essa junção de falhas, de acertos, né? E de muito mais. Foi o que o poema me passou. Muito obrigado. Nossa. Passaremos então a poética de Rosal Bem-vindo. Gustavo Muniz Barros Rosal Bem-vindo, que se assina como Rosal. Leitor da vez, por gentileza. Boa noite, sou eu, Zilmar. O poema do Rosal eu vou ler da página 217. Qual é o título? Sal. 217, Sal. Bem, fique à vontade, Zilmar. Não precisa do livro. Parte do poema Crônica da Rua Monsenhor Lezama.
Nome de rua não havia mais, nem chassis, numerações, pintores, nem um mar caído a quem de vista, nem propósito alheio vadio a passar. Não havia bruma de incenso, sorvendo os móveis do quarto, acabei o mistério do quarto, como vagaroso Ouroboros serpente. Nem nada que ali de fato houvesse, havia ante a ausência, erguida em tudo além do ato. Havia tuas pernas a inundar, a trêmula carne intensa dos meus lábios salgados. Eu escolhi esse poema para a leitura do Rosal, tem um pouco parecido com esse, que é o primeiro poema dele, e eu fiquei muito na dúvida, né, por ter, assim, pelo menos para mim, uma temática, né, e um sentimento bem semelhante entre os dois. Mas eu achei interessante porque ele traz esse resgate, né, essa lembrança da rua, da localidade, onde supostamente ele sente um certo carinho, né, uma certa emoção, uma certa nostalgia, e lamenta, né, que o tempo trouxe prejuízos, né, para essa rua, para essa localidade onde ele tanto gosta, né? E ao final ele acaba aí colocando os versos dele, colocando a poética dele relacionada a uma mulher, né? Que havia o que somente depois de tanto tempo essas pernas aí não dá a trêmula carne intensa, né? Dos meus lábios salgados. E na primeira estrofe ele usa mar, né? Aí usa inundar, salgado, né? Então tudo isso envolvendo o poema tem essa linha, né? Todo o poema ele está muito bem junto. Mas dentre essas coisas que me chamou a atenção e que fez eu escolher ele para a leitura, me chamou muita atenção a ausência das vírgulas, né? Quando a gente está lendo um poema, geralmente a gente não se atenta, assim, um tanto à questão gramatical, né? Mas no caso dele foi bem de propósito. Eu percebi, não sei se realmente foi o intuito dele, né? Queria até que ele estivesse aqui presente para a gente, talvez, ele me confirmar essa hipótese, mas eu percebi que a ausência dessas vírgulas foi proposital para dar uma ideia de passagem, né? Que a vírgula, ela lhe pausa, né? Você dá uma pequena pausa, você usa outro termo, outra pausa, outro termo, e aí ele tirou todas as vírgulas, e é o ideal que a gente leia, né, de forma acelerada. Eu dei um pouquinho pausadamente para a gente ter essa noção, né, dos termos que ele estava aí enumerando, mas justamente a ideia foi essa, que não havia mais nem chassis, numerações, nem pintores, havia as pernas trêmulas, né, e tudo sem vírgula, dá um processo de que tudo passou muito rápido, né, sem ponto, né, não teve um ponto, não teve uma vírgula, então tudo passou muito rápido. E isso faz com que o poema dele seja mais valorizado, né, a gente consegue perceber essas marcas no poema de Rosal, e Sal, né, o nome do poema, tem também uma pegadinha com o nome dele. Eu gostei muito, né, desse poema dele e queria muito que ele estivesse presente também. Muito obrigado, Zilmar. Por nada. Passaremos, então, a poética de Socorro Lins Brasiliense. Irei ler a Socorro. Qual é o Página... qual poema, Thaís? Te amo. Página 219. Fique à vontade. Te amo como a árvore ama as folhas, a mão os dedos. Te amo como respirar que é necessário. Te amo, como o silêncio que abraça a alma. Te amo, como um surdo que imagina a música. Te amo, como um ateu que busca a fé. Te amo como o vento que acaricia a montanha, mas não a move. Te amo. Esse poema eu escolhi, né, porque fala do amor, né, e no momento que eu me deparei com ele, eu pensei, eu não poderia escolher outro senão esse, né, e me lembrou muito os poemas do Pablo Neruda, não sei se tem alguma ligação, mas me lembrou bastante, né, ele sempre eleva as folhas, a natureza, a mão, o amor essa paixão por outra pessoa, pelas coisas. Então, quando eu me deparei com esse poema, ele me preencheu de alguma forma, né? Porque é uma construção tão bem feita, leve e espetacular. E trata de coisas vitais para a poesia e para o poeta, né? Que é a mão, que é o artefato da poesia, que é com o que a gente faz a poesia, a mão, né? Esse amor, a respiração, o silêncio. E nesses tempos de pandemia, a gente teve que aprender, né, muito a
com o silêncio, como ela cita aqui, que abraça a alma. A gente teve que aprender a abraçar a alma abstrata, porque o concreto, o ser ali, não estava presente. Então, nesses tempos de pandemia, para estes tempos de pandemia, quando eu me deparei com esse poema, né, eu me senti, assim, amparada por ele. E, assim, incrível. Concluí. Obrigado, Thaís. Passaremos então agora a Poética de Souza Filho. O leitor, por favor, se anuncie. Sou eu, Qual poema, Cláudio? o poema Pedra do Sal. Eu confesso aqui para o meu amigo Souza que foi difícil escolher o poema, porque eu sou muito fã das escolhas que o meu amigo Souza Filho faz nos poemas, né? Da escrita dele também, assim como admiro a escrita de todos da obra, cada um no seu aspecto, né? na sua sensibilidade. Mas eu gosto muito das temáticas que o Souza coloca, pensa, reflete, escreve, e principalmente do olhar crítico que ele tem, né? Cada poema dele, principalmente aqueles de cunho social, a gente, ao ler, né, eu acho que vocês vão ter essa sensação, ao ler parece que a gente está pegando pegando algo, né, e ao detectar o problema é como se o Souza ele conseguisse, com seus versos, golpear, né, o causador daquele problema, né? Cada verso é como se ele fosse um boxeador poético e em alguns momentos da escrita dele, quando ele atinge, quando ele visualiza o problema, é como se ele desse um soco, né, naquele problema, e no outro verso ele dá um outro, até ao final levar ao nocaute aquele problema que ele está, né, se confrontando, ou no caso, se rebelando, denunciando, né? E, por exemplo, ele usa a Pedra do Sal, que é um cartão postal de Parnaíba, do Piauí, e ele fala das belezas, mas é muito interessante que ele não esquece a preocupação social, né? Ele fala: Pedra do Sal, ao contemplar a tua beleza, fico alegre e fico triste. Alegre por poder ver o que de belo aqui existe. Porém, minha tristeza, que também é uma revolta, pelo descaso constante que vejo à minha volta, os homens que poderiam ampliar tua beleza vivem como parasitas, nada resolvem, certeza. Espero que possa um dia ver-te mais bela que agora, que o povo incipiente mande o descaso ir embora. Então, assim, é um poeta das denúncias, mas é um poeta também que escreve sobre o amor, é um poeta que sabe homenagear também aqueles que o cercam, né? É um poeta completo, né? É o meu amigo Souza Filho. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado, Glaucio. Passemos à Poética de Thaís Fontinelli. Quem lerá Thaís? Thaís, novamente, serei eu. Na página 229, o poema que se chama A Urgência do Tempo. Tá aí. Thaís, como mesmo falou nessa gravação, nesse encontro, ela é a poetisa mais jovem do livro, do Poemas entre Gerações. Eu não iria
entregar se ela já não tivesse falado no início, né? Mas ela, como ela falou, é a poetisa mais jovem. E nós tivemos, numa coletânea que tivemos de ela, né? Das poesias dela, 19 anos, até, né, os poemas de um dos participantes, que tem 85 anos. Né? Então, assim, eu acredito que foi uma vitória muito grande, né, para o projeto Entre Gerações, que no ano passado, em Contos, já tinha conseguido vários, né, escritores de gerações diferentes, e dessa vez eu acho que a gente conseguiu, né, uma representação ainda maior, tanto na quantidade, que foi o dobro, né, em Contos a gente teve 30, como na variedade, né, de idade, de gerações, né, e principalmente de participação feminina. Então, assim, e falando de participação feminina, falando de Thaís, a gente vai para o poema dela, que é A Urgência do Tempo. Nunca irei me acostumar com o tempo. Ele me assusta. Eu gosto quando o tempo corre, mas não gosto de correr junto com ele. O tempo me assusta, mesmo sendo tão belo. E o quanto ele é desolador e nos arrasta para a solidão, desmascarando quem somos ao passo que corre, nos lembrando que a solidão é a urgência de saber quem somos. Né? Aqui, a Thaís, ela dialoga, né? Ela usa o tempo, né? Ela usa a questão do tempo como uma espécie de pano de fundo para falar das inquietações do ser humano, né? De repente nas inquietações dela, né? Ou então de alguém que ela conhece, que o poeta tem essa coisa, nem sempre, às vezes, ele tá escrevendo sobre si, às vezes ele está escrevendo através de uma história que alguém contou, através de um filme que assistiu, através de uma música que escutou, né? Então a sensibilidade do poeta perpassa por isso. Então, para falar da angústia, da solidão, né? É um poema que dá para a gente passar 1 hora ou mais refletindo sobre ele, né? Eu, como historiador, né, professor de história, eu trabalho com o tempo, né? O tempo, para mim, é o meu local de estudo, ao mesmo tempo em que as inquietações, a solidão, a angústia, né? Tudo isso também é o meu... eu pesquiso isso aí, eu vivencio isso aí por ser poeta também, né? Por ser escritor, meu lado escritor vivencia esses sentimentos, essas angústias, essa solidão, né? Essa relação entre solidão e tempo, eu vivencio isso, né? Ao mesmo tempo que o tempo em si, essa brincadeira com o tempo, esse estudo do tempo, também é a minha pesquisa, né? Então, assim, foi uma das razões que eu escolhi, né? O poema, Thaís, ela escreve muito bem, né? Ela escolhe muito bem as palavras, ela gosta de trabalhar, assim como por exemplo, o Paulo Costa, ela gosta de trabalhar entre esse equilíbrio de um poema um pouco mais subjetivo ou complexo, mas também com pé na objetividade, né? Então, assim, eu gosto muito também quando se faz isso, né? Então, eu gostei demais. Destacando só mais um trecho aqui, a gente pode falar quando ela coloca bem aqui. O tempo me assusta mesmo sendo tão belo. E o quanto ele é desolador e nos arrasta para a solidão, desmascarando quem somos ao passo que corre, nos lembrando que a solidão é a urgência de saber quem somos. A gente passa a vida, às vezes, tentando descobrir quem a gente é, né? E às vezes, quando a gente não consegue fazer essa conexão, quando a gente acaba não sabendo fazer essa auto-reflexão, não sabendo evoluir, não sabendo lidar com esse tempo, quando a gente não sabe lidar com esse tempo, a gente acaba se vendo nas mãos de seres, de entes perigosos, como, por exemplo, a ansiedade. A melancolia,
são sentimentos, são sensações que se você não sabe trabalhar, você não consegue trabalhar o seu eu, né? E a sua relação de tempo, né? De sua interação, de o que você é, do que você é para os outros, do que você sente, do que você faz, você fica refém dessas sensações, né? E quando você está preso a uma ansiedade, preso a esse tipo de sentimento mais negativo e que só atrapalha, né? O tempo parece durar uma eternidade. E às vezes quando você não quer, quando você está num momento bom, né, um momento interessante, o tempo passa correndo. Aí você quer que ele fique, né, que ele demore um pouco mais, porque você está tendo aquela alegria, mas ele passou, né? Ele passou. E às vezes você dorme, quando você acorda, você já tem 60 anos, tem 70, tem 80, né? Você já perdeu o tempo de algo importante, né? Embora nunca é tarde para nada. Mas eu acho que é mais ou menos isso que eu senti do poema. Muito bom, parabéns. Passaremos na poética de Tiago Fontinelli Lima. Quem vai ler, Klaus? O Tiago serei eu. É a minha última participação hoje, né? E eu fiquei com saudades da página 232. Fique à vontade. Entre zumbidos e picadas e exaustão, mergulho em águas profundas e calmas de tom azul. Já nem sei se tanto, que me levam até você, ainda que em pensamento me comprazo neste momento da felicidade de revê-la, ao revelar-se por inteira neste antro de solidão. Na boca carrega aquele batom vermelho, no entanto sua alma tem um tom lilás. És princesa, és bela, és a rosa amarela, que me causa riso, o melhor dos perfumes. És um encanto. O Tiago, ele é um poeta de grande sensibilidade e muita subjetividade também. Ele, ao escrever, uma vez eu até falei para ele que é como se ele, quando ele escreve, parece que ele vai subir nas nuvens, né? Porque geralmente quando eu leio um poema dele, não todos, mas muitos poemas dele, a gente se sente, né, como se estivesse muitas vezes viajando nas nuvens, né? É um poeta que sabe também lançar a mão de vez em quando de uma crítica social, mas geralmente é um poeta bem romântico, né? Bem romântico. Então ele brinca com as sensações de alguém que está apaixonado, né? E que ao mesmo tempo, né, tem essa razão, entre a razão, a emoção, né, entre as sensações, e aí ele faz analogias, né, quando ele fala da questão, né, da rosa, né, ele fala de como a alma dele se sente, né, o coração, né, como ele se sente distante, né, aqui vem a questão da saudade, né. Então, assim, ele vai colocando vários elementos que vão traduzindo, né, e dá para mostrar bem, ele como se ele escancarasse o sentimento dele através dessas características, desses adjetivos, desses elementos que ele vai colocando para a gente, né? Você sabe, você consegue sentir
não apenas saber, né, que esse é o diferencial do poeta, né? Qualquer pessoa pode pegar e colocar num papel que está amando, que está sentindo algo, né? Assim como por exemplo, como escrever, né? Uma declaração, mas é o poeta que vai conseguir fazer com mais qualidade, né? E isso é o fruto dele mesmo, né? Do ser poético dele, essa relação de nos dizer o que ele está sentindo, mas utilizando essas figuras, né, essas analogias, né, esses detalhes que ele vai deixando conforme a cada linha ele vai descrevendo a saudade desse amor. Mais ou menos isso. Obrigado, Glaucio. Passemos então ao poema seguinte. Passaremos agora a poética de Alisson Sudaro. O leitor da vez, por favor. Souza Filho, que vai ler. Qual poema, Souza? É o poema Estela, ó Estrela, página 236. Fique à vontade, Souza. Antes da leitura, eu tive a honra de ser colega do Alisson. É o Alisson, viu a pronúncia? Sim, no curso de Letras Português da UESP. Ele, desde muito novo, escrevendo divinamente bem, como sempre escreveu. Era o mais jovem da nossa turma, no entanto, era um dos mais se destacavam, sempre escrevendo muito bem, divinamente bem. E o poema que eu escolhi, ficou até difícil eu escolher, porque todos, para mim, foram maravilhosos. Mas esse poema eu escolhi, eu acho, Estela ou Estrela, tem algo assim bem íntimo, porque esse poema, que leva o nome de Estela ou Estrela, a Estela também ela era também acadêmica da nossa turma, minha e do Alisson. E assim como a Estela, um outro colega de curso também faleceu, que foi o Dário, que eu até escrevi também um poema para ele. Mas vamos nos ater aqui ao poema da Estela, que ela realmente faleceu ainda durante o nosso curso, né? E eu nem sabia que ele tinha escrito esse poema para ela, muito lindo. Antes disso, o Alisson, ele, lá no esboço biográfico dele, ele coloca alguns expoentes nos quais ele se inspira. E eu fui observando aqui com bastante atenção. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. E aí eu constatei o seguinte, que lá nos expoentes que ele cita, dentre outros, ele cita Álvares de Azevedo, que é também um poeta que eu gosto muito, me identifico muito. E esse poema para Estela, ele é In Memoriam, ele tem muito do Álvares, a meu ver, né? E mantém a estrutura, né? Também, como o Cláudio falou no início, tem um acróstico poético aqui, bem... E eu não vou fazer uma análise técnica, mas eu vou fazer uma análise do leitor mesmo, eu enquanto leitor. Estela, ó estrela. Estela, ó estrela, por que partistes sem despedida e tão cedo? Que a aurora tivera em vós colhido, assim não vistes, e nem meu mais é aquele céu de outrora. Lá em teus doces olhos sorrir eu pude, assim beijava a noite a lua toda. Oh, ainda é hoje o céu deserto e a miúde, eu vos procuro como noivo à boda. Seus olhos tão suaves, ó estrela, tens-me ouvido, Estela, 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 raia incólume, pois a noite posta, eis que do infinito inquiro resposta, lá ouço dizer, filho, estrelas não morrem,
apenas para outro céu é que se movem. Em memória a Estela Menezes, nossa ilustre colega de faculdade. Lindo poema, amei de verdade. O contexto desse poema, como eu já falei anteriormente, Estela era uma colega nossa de faculdade que faleceu muito jovem, né? E era querida por todos, e faleceu muito jovem, muito nova, né? E tivemos nesse contexto aí, perdemos dois colegas de faculdade, que o outro era o Dário também, né? E o Alisson escreveu esse poema maravilhoso sobre a Estela. O que eu vejo aqui em relação quando eu citei no início ao Álvares, pelo menos foi como eu entendi aqui, essa lamúria, essa ausência, essa falta que o eu lírico sente de uma pessoa que lhe era muito cara e que, por tudo que construíram, a relação que mantiveram fraternal, de amizade, ao longo de algum tempo, foi criando esse vínculo, e ele escreveu esse poema para Estela, né, que é como o poema que está no livro do Álvares, A Lira dos 20 Anos, que é mais ou menos, vai nesse rumo, lamentando a partida de uma pessoa querida, né, que no caso aqui, ela. O Alisson, ele sempre teve uma aptidão comunicativa, ele sempre foi muito comunicativo, tanto na língua escrita como na falada, sempre se pronunciou muito bem, sempre escreveu muito bem, né? E quando eu peguei aqui o poema do Alisson, para ler os poemas do Alisson, eu fiquei me perguntando qual deles eu leria. Porque ele também, no esboço dele, ele diz que ele é amante das formas clássicas, né? E eu tento fugir desses, assim, até por isso que eu não costumo usar inspirações, eu costumo dizer, eu gosto de provocações, né? E eu não escrevo muito no clássico, embora eu goste muito, mas talvez amanhã ou depois dê vontade de eu escrever, seja ele petrarquiano ou shakespeariano. Mas parabenizar aqui ao Alisson pelo belo poema, assim como os outros também, bela estrutura, muito bem organizado, né? E, como sempre, belíssimo texto. Parabéns, Alisson. É isso aí. Obrigado, Souza. Passaremos, então, a poética de Wilton Porto. Habilite seu microfone, Paulo, por gentileza. Todos me ouvem? Sim, ouvimos bem. Qual é o poema, Paulo, que você vai analisar? É o poema Ninho, página 239. Ok. O professor Wilton Porto, como ele é assim conhecido, eu conheci há pouco tempo. E me impressionou muito vários aspectos da vida pessoal e profissional dele. Várias graduações, o aperfeiçoamento pessoal, o apego com a estética textual, com a qualidade do texto em si. Ele tem uma vasta produção, e ainda hoje, quando eu fico sabendo, é algo que me impressiona. Ele é mais do que um poeta e um professor, e só alguém que eu venho aqui discursar. Ele é um amigo pessoal. Ele, inclusive, é padrinho do meu casamento. Foi padrinho do meu casamento
quase 4 meses atrás. E ele, de um aperfeiçoamento, de uma humildade que engrandece e que, no final das contas, eu agradeço. Ele utilizou, pelo menos nessa coletânea, uma diversa produção de poemas curtos. Não sei se por conta da limitação de espaço, mas ele fez essa opção. E sempre que eu vejo que ele escreve voltado para uma temática religiosa ou para uma temática mais romântica, em geral, as temáticas românticas é para a esposa dele, a Eliana, que eu tenho também grande apreço. Ele faz sempre um jogo com as palavras que sensibiliza bastante. E a técnica dele é impressionante. Eu aprendi bastante, foi quem me incentivou a participar desse livro, inclusive quando o Cláudio ainda estava buscando as pessoas para completar, ele falou comigo e falou com o Cláudio e falou dessa oportunidade que eu agarrei, e a partir de então já estou inscrito no Crônicas Entre Gerações também, que ele mesmo incentivou também a participação. E aqui, voltando para a poesia Ninho, ela é bem curta e ela tem um significado bem especial e bem bonito. Minha alma gostaria de, neste momento, ser um passarinho. Iria voando baixo, curtindo a brisa, bater à tua porta. Não para pedir-te um pedaço que fosse de torta. Tudo que desejo é fazer do teu coração meu ninho. Ele faz esse pequeno jogo, essa metáfora do passarinho com ele mesmo, um pássaro que não quer comida, um pássaro que, os pássaros em geral, eles não semeiam, eles não plantam, mas, e mesmo assim, ele é esse pássaro que não quer comida, ele quer fazer o ninho dele. E aqui eu lembrei bastante quando eu li de uma passagem do próprio Camões, estar preso por vontade. Ele abre mão da comida e busca fazer esse ninho nesse coração, que é da esposa dele. E que eu acho tão bonito isso. E abrir mão da liberdade, ou melhor, ele abraça uma certa liberdade, mas abraça a liberdade de amar. E eu acho que esse poema, bem curto, bem sintético, mas de uma grandeza bastante eloquente. Muito obrigado, Paulo. Passaremos, então, a poética de Ieda de Moraes Souza Machado. Fique à vontade, Socorro. Oi, você está me escutando? Estamos ouvindo bem. Ok. Ieda de Souza Machado, ela é parnaibana e também é membro da Academia Parnaibana de Letras, ocupante da cadeira número 33. Eu gostaria de salientar que, na realidade, nesta coletânea de 60 escritores poetas, apenas 1/4 são mulheres. Então, o fato de ter mulheres que escrevem já é um grande progresso, porque antigamente as mulheres nem escrever podiam, não podiam votar, era uma situação muito, muito complicada. Então, e até hoje, né, a condição feminina ainda é bastante complexa. E o poema, o nome se chama Parnaíba, Terra Querida. Gosto de ti imensamente, eternamente. Perto de ti quero ficar, para mais te amar e, em paz, poder cantar. Digo contente e com prazer que és diferente, com teu sol quente a nos bronzear. O teu agitado mar
com ondas a se jogar, em corpo que sente o calor dessa gente. Quero te ter constantemente, perpetuamente, perto de mim até o fim. Recife, 23/12/1992. Essa poesia é belíssima, porque ela mostra a paixão. É uma poesia de amor, de paixão, uma poesia sensual em relação à nossa cidade de Parnaíba. E ela é como se ela estivesse personificando o que é uma paixão, o que é o amor. E eu vejo também que, por exemplo, é como se você falasse das pedras de Parnaíba, do sol de Parnaíba, da gente de Parnaíba. E é muito uma poesia intensa e uma poesia solar, assim, carregada de significados e significantes. Por exemplo, também o que eu humildemente, no primeiro momento que cheguei em Parnaíba, que vim morar em Parnaíba, foi paixão à primeira vista. E essa paixão continua e, portanto, Parnaíba é uma cidade admirável e apaixonante. E Ieda mostra esse amor sem fim pela eterna Parnaíba. Muito obrigado, Socorro. Vamos à poética de Zilmar Júnior. Gilson, sou eu novamente. Eu acabei me enganando. Achei que não tinha mais, mas eu olhei errado aqui. Eu tinha outro poeta que eu sabia que não ia participar. Então, acabei ficando com a missão a missão prazerosa de ler um poema do meu amigo Zilmar, página 249, que é, ao mesmo tempo, o último poema do livro, né? É o último poema do Zilmar, é o último poema da gente aqui, da nossa jornada de gravações. E antes de fazer a leitura, eu gostaria de dizer que o Zilmar, ele, para além do grande talento que ele tem, do conhecimento, né, da lealdade para com os amigos, para com os projetos, sempre ele está disposto, né, ele sempre cumpre as promessas dele. E, para além de tudo isso, né, de ser um ser humano incrível, o Zilmar é sempre aquele, né, ele vai poder depois comentar de repente, ele é sempre aquele que, em cada grupo, em todo grupo, tem aquele que é mais engraçado, né? aquele da piada pronta, aquele que mais anima, né? Eu acho que o Zilmar, né, a mulher que casar com o Zilmar, não vai ter nenhum dia de tédio, né? Vai ter nenhum dia de tédio, porque ele é esse cara aí que tira da cartola a todo momento uma brincadeira, né? Para com os amigos. Pelo menos eu, como amigo dele, durante esse tempo, sempre numa postagem dele, sempre que encontro com ele sempre tem uma palavra. Olha ele brincando novamente, acabou de brincar aqui. Recebi uma homenagem em vida, né? Então, o Zilmar é esse brincalhão. E o interessante nos poemas dele, né, e nos projetos que ele desenvolve, é que existe uma consciência do poeta como cidadão, ele é consciente como cidadão,
como poeta, né? Existe a sensibilidade dele, existe a crítica, que ele sempre trabalha com esse olhar social, a crítica social, geralmente ele sempre trabalha com isso, né? Com algumas exceções, é claro, e ele ainda consegue colocar de uma forma bem humorada, né? Ele vai brincando com a gente e na brincadeira ele vai dizendo as verdades, né? É como estereótipo, que eu vou fazer a leitura agora, onde ele diz: prostituta com bolsinha, pastor com paletó, a menina é mocinha, o padre é santo só. O gay afeminado, papai, mamãe e filho. O louco internado, o colega é amigo. Professor é um exemplo que nada pode fazer. Político descarado, o dinheiro e poder. A criança nunca mente, bebos a cambalear. O sorriso é contente, jogo é sorte e azar. A macumba é do inimigo, o menor não tem saber. Criminoso ainda é vítima, o punido é você. Maconheira sem vergonha, o cigarro natural. A fofoca da vizinha é mais lindo o seu quintal. A polícia que só bate, o outro tem vida boa. A sogra que cobra, se perdão, só Deus perdoa. O Nordeste é miséria, Piauí nem vou falar. Tá faltando conhecer, tá faltando estudar. O sexo é uma foda, o amor é eternidade. A TV é só mentira e nós somos só verdade. O que falta é sabermos que nem tudo podemos ver. Falta bom senso, conhecimento, um dia vamos aprender. Né? Quem sabe um dia, né, Zilmar? Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Chegamos, enfim, ao final da jornada de leituras compartilhadas de poemas entre gerações. O portal Entre Textos dividiu este espaço com o Piauí para vivenciar este momento, e quero aqui dizer que foi uma grande satisfação ter entrado em contato com a alma de uma cidade que vive literatura de maneira efervescente. Nesses poemas nós lemos o universal, expressos nos mais variados sentimentos: dor, saudade, amor, tristeza, euforia, exaltação, contemplação. Vivenciamos os mais variados sentimentos universais, mas também vivenciamos o local. Também vivenciamos a identidade de muitos lugares, mas, sobretudo, a identidade litorânea, a identidade de poemas que são pedras, sal, dunas, de poemas feitos de oceano. Foi, portanto, um momento muito gratificante para nós do portal Entre Textos, que existe desde 2002 divulgando literatura e, sobretudo, literatura piauiense, por diletantismo, paixão, encantamento. E essa é também a forma como o Piauí existe. Essa é também a energia que move o Piauí em mais de 150 edições. É esse entusiasmo que contagia a todos nós, que contagia a mim, contagia ao Cláudio, contagia a você que participou dessa antologia, que contagia a todos os que
sentem a literatura pulsar no sangue, na pele, a literatura pulsar como um elemento estético e existencial. Parabéns a todos que participaram desta coletânea, parabéns ao Piauí e viva a literatura de todos os tempos. Muito obrigado. Agradecer a todos que participaram, né, hoje na gravação, todos que participaram da coletânea, né, e estender para todos que participaram também do Contos e Inspirações, né, e outras coletâneas, outros projetos do Piauí, todos que ajudam, né, todos que colaboram com a cultura em Parnaíba, no Piauí, tá bom? Nós temos pessoas muito corajosas, muito profissionais, realmente trabalhando pela cultura de Parnaíba, do Piauí, no Brasil, né? E mesmo às vezes sem incentivo, né? Mas estão aí batalhando. E você, Dilson, é um grande exemplo que me inspira muitos também, e foi por essa razão que fiz o convite, né? Justamente para você ser o mediador, que foi uma honra para todos nós, né? Muito, muito obrigado mesmo a todos. Muito obrigado, Cláudio. E viva a literatura. Boa noite. Boa noite.